A Bíblia fala de duas pessoas que já foram arrebatadas. São dois homens de Deus que nunca conheceram a morte física, pois foram retirados vivos ainda deste mundo. O primeiro viveu num período muito remoto da história da humanidade, enquanto o segundo viveu na época da monarquia em Israel, na época de reis e governo. O vídeo a ser falado hoje é de Enoque e Elias, dois personagens bíblicos que há anos e anos vêm falados várias teorias e nunca chegam à conclusão. Uns dizem que foi Moisés que foi arrebatado, outros dizem que Melquisedeque foi arrebatado. Mas para entender a melhor história da Bíblia desses dois personagens, grandes homens de Deus, fique comigo neste vídeo até o final. Oi, meus queridos, estou de volta mais uma vez aqui no canal com um tema exclusivo para você, viu? A gente vai falar aqui sobre dois personagens bíblicos grandes de Enoque e Elias, viu, gente? Aí já se inscreve aí no canal, você que não é inscrito aí no meu canal, já se inscreve aí embaixo aí, pessoal, viu? Aí no canal, deixa aquele likezinho, ó, você costuma deixar, viu? Aí, ó, quero agradecer aí muito vocês aí de coração, viu, gente? Aí por terem se inscrevido aí nos vídeos que eu tenho colocado anteriormente, viu? Já deixa aquele like, como eu tô dizendo aí, já se inscreve aí, viu, gente, ó. Comente aí nos comentários que vão achar. E vamos continuar falando desse tema que tal extraordinário. Vamos lá. Aí é que surge a grande pergunta de toda a humanidade e dúvida. Por que que esses dois homens não experimentaram a morte física? Qual era o grande segredo deles? Aí muitos perguntam, será que eles descobriram coisas grandes, né? Outras coisas que outras pessoas jamais souberam, né? Como eles escaparam, né? Como eles escaparam da sentença, né, que cai sobre todas as pessoas deste mundo, sendo que lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Para quem não conhece as escrituras sagradas direito, né, é de ficar em dúvida. Lá em Gênesis diz que a partir de quando o homem pecou, né, a morte, lá em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a pergunta que muito surge por muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, né, sagrada, examinadores, pessoas que leem a Bíblia, examinam e interpretam, né, eles perguntam, havia algo de muito especial nesses dois homens aí, da tela que você está vendo, né, a ponto de Deus arrebatar esses dois homens? De fato, são inúmeras perguntas que houve entre esses dois homens há séculos. Se você está comigo neste vídeo, você vai saber do arrebatamento de Enoque e Elias. Examinando, lendo as escrituras sagradas, desde que o mundo foi criado por Deus, Enoque e Elias, esses dois homens da tela aí, foram os únicos que escaparam da morte física, porque foram arrebatados por Deus. E algumas pessoas pensam que Moisés e Melquisedeque passaram por essa mesma experiência de Enoque e Elias. No entanto, isso não é verdade. Moisés morreu como qualquer outra pessoa. Pegue aí a sua Bíblia e vamos ver o que está escrito em Deuteronômio capítulo 34, né, o quinto livro de Moisés, né, que é o livro Pentateuco. Deuteronômio capítulo 34, versículo 6. Vamos lá, acompanhe comigo aí, vamos ler. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje, a sua sepultura. Para entender melhor, né, como foi a morte de Moisés, está aí. No livro de Judas, capítulo 1, só tem o capítulo 1, versículo 9, a gente vê esta passagem que vai dizer como, né? Que a gente vai ver lá que somente, né, o corpo de Moisés, né, foi sepultado de uma forma miraculosa, né? De uma forma miraculosa. Na etimologia grega, né, de origem grega, a palavra miraculo, de origem latim, né, é miraculum, né, o que significa algo extraordinário, sobrenatural, que quer dizer milagre, quando o anjo
quando vimos a passagem de Judas, capítulo 1, versículo 9, quando o arcanjo Miguel disputava, né, contendia com o diabo, né, o Satanás, e a respeito do corpo de Moisés, né, você vai ver lá esta passagem, que Satanás, né, queria o corpo de Moisés, porém o anjo... Aí, gente, muitas doutrinas, muitas pessoas vão questionar, né, de que, mas como é que você fala que esses homens foram arrebatados, esses homens foram ressuscitados, sendo que lá em João, capítulo 3, versículo 13, né, o Evangelho segundo João, vamos ver o que está escrito lá. Muitos questionam por causa dessa passagem. Vai dizer assim, ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, que é Jesus Cristo, né? A saber, o Filho do Homem. A saber, que é o Filho do Homem. Gente, eu não falei, eu estou falando aqui de arrebatamento. Eu estou falando aqui de arrebatamento e não de subir ao céu, né? Esses homens poderão estar em um lugar que Deus o guarda, que Deus está aguardando para o grande dia do Senhor, né? Para o grande dia do juízo final. Tá, gente? Não estou falando aqui de céu, já deixo bem claro e evidente que não estou falando que eles subiram para o céu. Inclusive, eu tenho até em um dos meus vídeos que eu gravei falando a respeito do céu, do que é para onde as pessoas vão, né, os justos e os injustos. Se você que acompanha este canal já deve ter visto um desses vídeos que eu tenho falando sobre isso. A Bíblia também relata de duas pessoas que foram arrebatadas, mas em espírito, que é João e Paulo. João e Paulo foram arrebatados, mas em espírito. Mas esse tipo de arrebatamento é completamente distinto, diferente do arrebatamento experimentado por Enoque e Elias. Já para algumas doutrinas, né? Para algumas doutrinas, alguns teólogos, algumas pessoas que defendem, né, que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, né, defende, para quem lê a Bíblia da forma correta, né, nem teólogos, nem intérpretes, nem estudiosos das Escrituras Sagradas e nem igrejas, denominações, nenhum ser humano na face dessa terra tem a autoridade de afirmar que Melquisedeque foi arrebatado. Você sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz, porque a própria palavra, as Escrituras Sagradas diz. Vamos ver, tem algumas passagens, somente algumas passagens bíblicas, que falam a respeito de Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão. Abraão, na época que abençoou Abraão, que Abraão deu o seu dízimo, né? Vamos ver essas passagens que está lá no livro de Hebreus. Primeiro vou começar com Hebreus. Eu poderia começar lá em Gênesis capítulo 14, que fala de Melquisedeque. Mas vamos ver o que está escrito em Hebreus, do capítulo 1, até o versículo, aliás, do capítulo 7, até o verso 1, até o versículo 21. Você pode ver essas passagens que falam somente de Melquisedeque, tá? De Abraão, viu? Mas o assunto é que algumas pessoas defendem que Melquisedeque foi arrebatado, tá? Vamos ver o que está escrito lá. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Primeiro versículo do capítulo 7 de Hebreus diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e abençoou a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e principalmente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então Melquisedeque significava rei de paz, né? O rei de Salém.
Eu quero ler até o versículo 3, que fala de Melquisedeque e da sua genealogia. Olha só. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de fim de vida, mas sendo feito semelhança ao Filho de Deus, que é Jesus, permanece sacerdote para sempre. Eu acho triste ver que alguns defendem que Melquisedeque foi arrebatado. Eu poderia estar lendo todo esse capítulo, que em nenhum momento sequer vai falar que Melquisedeque foi arrebatado. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia está escrito, está nos nossos olhos, de versículo 3, diz que sem pai, sem mãe, sem genealogia nenhuma, sem começo e sem fim. Não tem como a gente afirmar, não tem como nenhum ser humano, teólogo, cristão, ou qualquer outro estudioso da Bíblia afirmar que Melquisedeque foi arrebatado. Porque como é que você vai querer afirmar algo, alguma coisa, se você não sabe de como surgiu e como terminou, né? Então essa tese, essa teoria, este tipo de pensamento já cai por terra. E não é só lá não, vamos ver também o que está escrito em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, vamos ver. Melquisedeque abençoa Abrão. Na época Deus ainda não tinha mudado o nome de Abraão, ainda era Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão de Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dar-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Quem não sabe, o rei na época de Sodoma, tinha um rei aí que era Bera o seu nome. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, que o rei era Bera: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Viu que aqui também não fala do arrebatamento de Melquisedeque, tá? Mas não acabou por aí não. Vamos ver também o que está escrito em Salmos, livro profético, Salmo de capítulo 110, versículo 4. Vamos ver o que está escrito lá. Diz assim, ó: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Viu? Essas são as passagens bíblicas que falam de Melquisedeque. Eu ainda não encontrei outras passagens, que falam de arrebatamento de Melquisedeque. No entanto, só apenas Enoque e Elias que foram arrebatados vivos na Bíblia Sagrada. Meus queridos e minhas queridas, espero que este vídeo tenha tirado a sua dúvida, a sua conclusão aí, viu? Desses dois personagens que foram os únicos que foram arrebatados em vida. Espero aí ter tirado as suas dúvidas, assim como tirou as minhas, tá? Espero que eu tenha te ajudado, este vídeo tenha te ajudado de alguma forma, viu? E que você possa aí se inscrever no canal, que já não é inscrito ainda, né? E dar o seu like aí, viu, gente? Deus abençoe, um forte abraço de coração. E fica na paz, no nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.